Olá para todos e vamos a mais um estudo. Será se todos os batismos são válidos? Será se todas as pessoas, quando se batiza, seu batismo foi válido ou algumas não passou de um banho de água? O batismo em muitas igrejas evangélicas foi banalizado, um banho d'água. Por quê? O batismo é a porta de entrada das religiões, das denominações evangélicas, é a porta de entrada. A pessoa só passa a ser mais um quando se batiza. Mais uma ovelha ou mais um bode disfarçado de ovelha. Por isso, algumas igrejas, mas não todas, usam suas estratégias para convencer as pessoas a se batizarem. Se batize para poder cantar, se batize para participar. Eu vejo isso. Na Assembleia de Deus, por exemplo, na Assembleia de Deus das Missões, que eu conheço bem, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a pessoa ficava de observação. Não batizavam a pessoa de qualquer jeito, ou com sinais visíveis que não tinha comunhão com Deus. Se pegasse alguém de shorts que ia se batizar, já o seu batismo ia ser adiado. E hoje, lá na Assembleia, mudou. Recentemente, minha mãe me contou que o pastor falou: quem quiser batizar seu filho, aproveita que ainda está a tempo. Ou seja, copiou a Igreja Católica. Batismo é individual e não o pai decidir pelo filho. Totalmente errado. É para fazer volume, porque eles têm uma meta, né? Eles não podem diminuir a igreja. Tem que ter volume, tem que aumentar. Na igreja Congregação Cristã, batizam os filhos de crentes com 12 anos. Na Assembleia de Deus também está assim. Eu li na internet que as testemunhas de Jeová estão batizando os filhos dos membros para segurarem na igreja, porque estão perdendo membro. Não apenas a testemunha de Jeová, mas muitas igrejas estão perdendo seguidores. Por isso, batizam as pessoas para segurar a pessoa lá dentro. Principalmente criança, quando faz 12 anos, eles batizam para tentar segurar a pessoa lá dentro. Mas será se estas pessoas se batizaram de fato ou tomaram um banho de água? Você sabia que existe requisito para o batismo ser válido? E isso é o que vamos ver agora. Se você gostar, clique em gostei para ajudar na divulgação e se inscreva se não for inscrito. Na lei judaica, as festas judaicas, bem como o ritual do sacrifício da expiação, os simbolismos dessas festas, destes rituais, só se aplicavam na vida dos judeus que tinham comunhão com Deus, convertidos ao judaísmo, e daqueles que se convertiam ao judaísmo. Na festa da Páscoa, quem não fosse circuncidado não poderia participar, ou quem não tinha um filho circuncidado não poderia participar, pois deveria fazer parte da aliança para o significado e o simbolismo da Páscoa ser aplicado na vida da pessoa. Era um ritual, mas tinha um simbolismo que só aplicava na vida do salvo. Outro exemplo: se um animal na lei morresse com o seu sangue, poderia dar este animal a um estrangeiro ou poderia vender a um estrangeiro que não fosse judeu. Porque o significado do sangue para a remissão dos pecados só se aplica para quem é salvo. E o sangue tem um significado. O sangue identifica com a vida. E esse simbolismo não se aplica a pecadores. Por isso que não podia comer sangue e ainda não pode. O problema não é o sangue, é o simbolismo, é por causa do significado. E na nova aliança não é diferente. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: a ceia e o batismo. Estas duas ordenanças são para salvos e os seus significados também para salvos. Para quem não tem comunhão com Deus,
não tem nenhum significado. A ceia, que é o memorial da ressurreição e a morte de Cristo, se aplica apenas para salvo, porque o salvo foi justificado pela morte de Cristo, e o pecador é culpado. Quem toma em pecado não tem nenhum significado. Da mesma forma, o batismo. Morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. A pessoa se batiza porque é salva, e não para ser salva. Primeiro se converte, depois se batiza. Se batizar em pecado não tem nenhum significado. Em Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Os pecados são perdoados quando se converte e não quando se batiza. Jesus perdoou os pecados da mulher que ungiu seus pés. Ele disse: perdoados são os seus muitos pecados. Jesus não disse: vai lá se batizar com João Batista e que seus pecados serão apagados. Não. O pecado é perdoado quando se converte. Daí a pessoa vai lá e se batiza já transformado, já convertido. Na ocasião do batismo, os pecados já devem ter sido apagados. Veja esse exemplo. Os fariseus foram se batizar com João Batista. E João Batista fez uma advertência a eles. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza frutos de arrependimento. João Batista quis dizer que se não se arrependessem de seus pecados, não escapariam da condenação, mesmo se batizando, se não produzisse fruto de arrependimento. Se batizar sem se arrepender dos pecados, a pessoa está tomando um banho d'água, de piscina morna, de rio. Então o batismo dos fariseus, se eles não se arrependessem, não passaria de um banho de água, sem valor nenhum, mesmo sendo com João Batista no Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus se batizou. Você já deve ter visto, se não viu, procure na internet que você acha. O batismo no Rio Jordão. Quem vai visitar Israel pode se batizar no Rio Jordão. Claro que é pago. Se batizar no Rio Jordão. E daí? O Rio Jordão não lava pecado, não remove pecado. É um banho d'água, mesma coisa, é um comércio. Fora disso seria superstição. O Rio Jordão não removeu os pecados dos fariseus e não remove o pecado do povo de hoje. Analisando na Bíblia os batismos a partir de Atos na igreja primitiva, chegamos à conclusão que o batismo está totalmente relacionado à conversão genuína. Primeiro se converte e depois se batiza. Havia arrependimento dos pecados e propósito de mudança. Veja o batismo dos primeiros cristãos em Atos capítulo 2. Eles se converteram primeiro. O batismo em Samaria, em Atos capítulo 8, lá diz que se batizaram aqueles que creram na pregação de Filipe. O batismo do eunuco, em Atos capítulo 8, quando Filipe batizou o eunuco, ele se converteu ali. Na casa de Cornélio, em Atos 10, a família de Cornélio se converteu e depois se batizou. Então todas as citações foram seguidos de arrependimento e conversão. E depois se batizaram. Ouviram a palavra, creram e se arrependeram. Veja que todos foram evangelizados antes. Eles tinham consciência do que estavam fazendo. O batismo é a identificação com Cristo na sua morte. É o sepultamento dos pecados. Romanos 6, verso 3 e 4. É o banho simbólico que lava os pecados. Atos 22, verso 16. Lava simbolicamente, uma figura de linguagem, não literalmente. Batizar em pecado sepultou o quê? Lavou o quê? A pessoa deverá ser evangelizada. Deverá ter o propósito de renunciar seus pecados. O batismo genuíno deve seguir os padrões bíblicos. Tem que ter propósito. Algumas pessoas já me perguntaram aqui no canal, quando elas se batizaram, elas acreditam não ter tido uma conversão genuína.
A Bíblia não fala sobre rebatismo. No caso, rebatismo de uma pessoa que não se arrependeu por completo quando se batizou. A Bíblia não fala nada, nunca citou que precisa se batizar de volta. Mas então, no caso, a pessoa se batizou, agora a pessoa está reconhecendo os seus erros, os seus pecados e está disposta a ser liberta. Já é válido. Não importa se é rio ou se é piscina, ou se é tanque, né? A Bíblia não fala nada. Os batismos bíblicos eram feitos em rios. Literalmente, a Bíblia nunca citou batismo feito em tanques, em piscinas, mas eu creio que faz valer o batismo é por aspersão. E batismo significa imergir, tem que imergir o corpo da pessoa. Então, o que faz valer o batismo não é se é tanque, se é piscina ou se é rio. É a pessoa que está sendo batizada. É a sua conversão que vai fazer valer. E não se é rio, tanque ou piscina. Não tem problema nenhum. É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não for inscrito, se inscreva mais uma vez e até o próximo.